Padre, olha, uma alegria a gente poder conversar nessa noite. Uma alegria a gente poder conversar e os outros poderem escutar o que a gente está conversando, né? Porque conversar, graças a Deus, a gente conversa, né? A gente se zoa por aí, né? Mas hoje é uma alegria a gente poder conversar e as pessoas poderem escutar essa conversa, porque é, você é um irmão inteligente, né? E esse irmão inteligente ensina muitas coisas para nós. E eu quero aproveitar isso e já começo, né, esse podcast, Padre, recomendando às pessoas firmemente a leitura desse último livro da trilogia, né? Os livros são maravilhosos, né? A trilogia toda é ótima. Mas, assim, é muito claro e é muito exatamente essa imagem aqui, sabe? Dessa luz que chega, dessa clareza que chega acerca de assuntos tão pertinentes do nosso tempo e da nossa bolha católica, né? Que fica reverberando algumas coisas, alguns assuntos, e que o Senhor trata aqui de uma maneira assim, tão íntima, de tão fácil entendimento, que eu quero recomendar fortemente a todos aí a leitura desse livro, tá? E a gente vai conversar sobre ele e sobre a relação desse livro com a consagração, né? Eu tô aqui com a camisa do Projeto Consagrados, não dá pra ver bem aqui, ó, vai cortando, mas a gente tá com inscrições abertas do Projeto Consagrados. É um projeto que acontece aqui no Instagram da Mãe do Infinito Amor, através dessa obra. E a gente tem a alegria de convidar muitas pessoas para se consagrarem, para tomar essa decisão de se consagrar a Jesus por Maria. E a gente vai conversar um pouco da relação dessa terceira obra da trilogia com a consagração. E eu fui lendo e fui percebendo vários fios assim que se uniam a todo esse projeto grandioso que é a consagração através do método São Luís Maria Grignon de Montfort. Então eu já começo perguntando ao Senhor, assim, a queima-roupa. Esse livro, ele começa, a introdução do livro, ela traz um pouco da sua história, né? Ela traz um pouco da sua experiência particular. Antes de ser padre, você fala dos seus pais, você fala da sua família, você fala do seu temperamento, você fala de como você estava na escola, de como você se comportava na escola. E isso me pegou um pouco, porque por que começar um livro, A Hora de Maria, falando de coisas tão mundiais, partindo de você mesmo? Esse é o propósito do livro? Levar a gente para dentro da gente mesmo? É isso que você quer trazer com essa obra? É isso, e eu acredito que todo livro, para ele ter força, ele precisa ser o transbordamento de algo que a gente vive e que a gente viveu. Eu vou falar sobre isso, mas antes disso eu quero dizer o seguinte: essa live de hoje, eu pensei que ela nem ia acontecer, porque eu estou aqui com uma série de compromissos durante essas semanas, né? Tivemos novena aqui na paróquia São João Bosco, tem uma série de coisas agora para atender. Então, quando a Ana me veio, acho que há 3 semanas atrás, né, convidando para vamos fazer uma live sobre o seu livro, A Hora de Maria e tal. Eu disse, olha, não tem como fazer por agora, mas mais para frente, quem sabe. Aí, outro dia, a Ana Paula chegou para mim, se eu sou irmão inteligente, ela é irmã vidente. Dizendo assim, Rimou, mas não valeu. Rimou, mas não valeu. a Ana me falando assim, mamãe tá pedindo para fazer a live para falar do seu livro, né? E daí eu até perguntei para ela assim, tá, mas como é que ela tá pedindo para fazer live se não tem que fazer live agora? Quase que eu falei assim, diz para ela pedir para mim então, né? Porque aqui tá complicado para fazer live. Mas graças a Deus, assim, algumas coisas foram se ajeitando durante essa semana passada e tal, que a gente conseguiu estar aqui nessa noite. Aliás, a respeito da capa desse livro, quando nós lançamos no acampamento mariano da Canção Nova esse ano, eu tinha ficado um pouco incomodado com o fato assim, eu achei a capa linda, né? Inclusive, para quem não sabe, a Ana Paula é minha assessora estética.
Acho que de beleza ela entende um pouquinho. Então, tudo que eu publico aí, eu passo um pouco pelo crivo dela, né? Eu tinha ficado um pouco incomodado com essa capa em um detalhe. Vocês podem ver aqui Nossa Senhora, o sol, como uma mulher vestida de sol, né? Ao mesmo tempo, a hora de Maria que vai raiando, o triunfo do coração imaculado de Maria que vem, depois desse tempo de purificação, por isso o sol nascendo. Mas eu tinha ficado incomodado com uma coisa. O rosto da imagem de Nossa Senhora ficou na sombra. E eu fiquei pensando assim, tinha que estar iluminado, né? Afinal de contas, ela é a mulher vestida de sol. E aí nós estávamos lá no acampamento mariano da Canção Nova, num restaurante, conversando sobre isso. Mas aí mamãe falou para ela assim, naquela hora, não sei se em locução, como é que foi, mas falou que o rosto estava na sombra para mostrar que a luz não é dela, mas a luz é de Deus. Ela só é iluminada. Ela é vestida de sol porque ela é iluminada. E por isso que a própria providência divina, de acordo com essas palavras que a Ana Paula partilhou, como vindo de Nossa Senhora, providenciaram assim. Eu não sei se as palavras foram exatamente essas, né, Ana? Mas foi mais ou menos isso. Então, exatamente essa. Ela só me contou depois, né? Sim. Mas foi assim. Como a Virgem Maria, ela é a mulher vestida de sol, ela reflete a luz de Deus, eu acredito que um livro tem que refletir também a nossa vida. Agora sim, respondendo a tua pergunta. E por isso eu comecei partilhando, né, de toda a minha história de infância, minha história com Nossa Senhora, o que o meu temperamento me influencia, porque enquanto a Ana Paula é uma sanguínea doida, eu sou um melancólico colérico. Doido. O melancólico, ela está dizendo, o melancólico, ele tem a tendência de ser meio parado, né? Mas o meu colérico dá uma equilibrada, porque aí eu acabo tomando iniciativas, fazendo propósitos, e quando eu resolvo fazer uma coisa, eu faço e faço mesmo. Então, o meu aporte colérico acaba me ajudando nesse ponto. Então, assim, eu vou confessar que eu nem queria escrever esse livro, sinceramente, porque eu já estou, assim, um pouco de tempo tentando me desvencilhar de assuntos polêmicos, né? A gente pode entrar em algumas polêmicas, mas a gente não pode entrar em tudo que é polêmico o tempo todo. Então, eu estou, assim, há algum tempo tentando não entrar em polêmicas. Por isso, a última coisa que eu queria era escrever um livro sobre o fim dos tempos, porque esse é um assunto um tanto polêmico, como é o caso da Hora de Maria. Só que assim, às vezes tem certas coisas que eu percebo que eu nem quero fazer, mas mamãe vai empurrando, né? Vai puxando pela orelha. E esse assunto aqui, ele acabou se tornando um assunto que em anos anteriores pouca gente se interessava. Você sabe que eu estudo as aparições da Virgem Maria desde do ano de 1994, quando eu tinha 12 anos. Está fazendo 30 anos que eu estudo as aparições. Itaperuna mesmo, eu conheci por volta de 1999. Embora tenha conhecido pessoalmente a Ana Paula só por agora, mas já conhecia as aparições de Itaperuna. E as pessoas não se interessavam muito por esse assunto. Essa que é a verdade. Mas aí quando veio o ano de 2020, toda aquela situação de crise sanitária, de caos mundial que a gente viveu, as igrejas fechadas, o que eu percebi? Parece que as pessoas começaram a procurar respostas para aquilo que estava acontecendo. Aliás, foi exatamente nesse tempo, né, Ana? Que Nossa Senhora mandou você começar com as lives. Sim. Então, aquele assunto das aparições marianas, das profecias, que até então era um assunto assim um pouco rechaçado pelo caldo cultural, mesmo católico, a partir do tempo daquela crise sanitária de 2020, as pessoas começaram a buscar esse assunto, procurar encontrar respostas. E aí, diante de um caos mundial, a gente chama a mãe, né? Aparece aquela promessa dela em Fátima: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Quer dizer o seguinte, que depois desses tempos de purificação, virá um grande tempo de paz, que ela tem nos preparado para isso. Uma nova terra. Então, o assunto acabou se tornando interessante, as pessoas foram buscando esse assunto, e olha, eu acho que missão
Isso o Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que fala. Missão a gente não escolhe. Se a missão fosse uma escolha nossa, seria algo muito pequeno. Mas missão a gente responde. E eu tive a certeza que eu não podia guardar para mim o conteúdo de 20 anos estudando sobre as profecias marianas, sobre o fim dos tempos. Então eu coloquei tudo aqui nesse livro, A Hora de Maria. E o senhor fala sobre isso, né? Logo no início do livro, sobre essa coisa da missão. Achei bonito isso e me vi nessa realidade. E eu confesso que quando eu começo a ler o livro e vejo a sua própria apresentação de vida, isso foi um convite para me colocar com a minha vida lendo as próximas páginas do livro. Talvez não tenha sido esse o seu interesse, mas quando eu li o livro, esse foi o jeito com que a introdução do livro me levou a ler as próximas páginas e os próximos capítulos. Colocando isso dentro da minha própria história, sabe? Dentro da minha própria vida, principalmente nessa parte onde você diz que a gente não escolhe missão, né? Porque se a gente escolhesse, ela seria muito pequena. Então, e é uma verdade, né? Se eu escolhesse o que eu gostaria de fazer acerca da visita de Nossa Senhora na minha vida, talvez vocês nem me conheceriam, né? Porque essa seria a minha escolha, a minha correspondência de amor pessoal. Então, eu achei lindo isso, e a partir daí eu fui me colocando nessa história. E eu me deparei exatamente com uma coisa que chega muito para nós. Chega para mim porque as pessoas acham que eu posso perguntar qualquer coisa para Nossa Senhora, que Nossa Senhora me responde, né? Primeiro porque as aparições tiveram fim em 96, né? E o que ela queria dizer, ela dizia sem que a gente perguntasse. É claro que a gente podia perguntar algumas coisas, mas nem todas as coisas tinham resposta, não do modo que a gente compreendesse. Talvez hoje eu entenda mais das respostas que eu recebi em 95 e 96 do que em 95 e 96, né? E aí o senhor coloca essa situação de fim dos tempos de uma maneira muito clara, muito explícita, dentro do livro A Hora de Maria. E esse realmente é um tema sensível, apesar de ser um tema que todo mundo hoje procura saber, né? Mas ele continua sendo um tema sensível, um tema polêmico, um tema para muitos controverso, enfim, para alguns dá alívio, para outros dá pânico, para outros dá medo, para outra gatilho, para outra ansiedade, enfim. É uma temática que a partir da própria história de cada um vai produzindo um efeito, né? Espiritual, emocional, seja como for. Mas o que eu acho é que é esclarecedor no livro e a forma como você apresenta é que a gente vive essa realidade de pensar no fim das coisas, né? E esse fim de tempos é muito pensado pelas pessoas como algo terrível. E aí, comumente, associam a figura de Nossa Senhora a algo terrível que vai acontecer. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, já que o senhor estudou tanto, né, e explicita isso no livro, eu queria que o senhor trouxesse um pouco disso para quem está nos acompanhando agora. Porque é muito comum que eu escute as pessoas dizerem que tem medo, que Nossa Senhora traz essa coisa trágica, essa coisa terrível, essa coisa catastrófica para acontecer. Então, associam a figura dela a alguém que faz uma anunciação de fim, de uma anunciação da finitude. E no livro o senhor coloca isso de uma maneira tão bacana que eu queria que o senhor trouxesse isso para a gente agora. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer: as pessoas confundem fim dos tempos com fim do mundo. E são coisas muito diferentes. O que é o fim dos tempos no dizer de Nossa Senhora? É o final de um tempo, é o final de uma era e início de um novo tempo, que vai ser muito melhor do que o tempo de agora. Então nós estamos vivendo aqui uma transição de épocas, uma transição de eras. Por que as coisas estão tão agitadas? Todo mundo está percebendo isso.
porque nós estamos vivendo esse tempo de transição que vai purificar o mundo para entrar na era que virá, que nós poderíamos chamar de Era de Maria, Era da Imaculada, como São Maximiliano Kolbe fala, que nós poderíamos chamar de Era do Espírito Santo, como São Luís Maria Grimond de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, acima de tudo, Nossa Senhora vem nos dar esperança, porque ela fala que depois das dores de parto vem uma nova vida, um novo mundo. Eu gosto muito dessa comparação das dores de parto, até porque a maioria aqui do nosso público são mães, né? E elas vão entender isso muito bem. E eu que não sou mãe também consigo entender a simbólica da coisa, né? A mulher, ela sofre nas dores do parto, mas ela está vivendo aquele momento como algo cheio de amor, cheio de sentido e cheio de vida. Por quê? Porque ela sabe que está concebendo uma nova criação, uma nova vida. E quando ela sabe disso, ela não trocaria aquilo por nada, porque aquilo faz parte de um processo, aquilo tem um sentido. Da mesma forma, todas as turbulências que nós vemos no mundo de hoje, o que são? São as dores de parto que nos preparam para o mundo novo. E isso é boas notícias. Às vezes eu acho assim, quem se apavora muito com questão de fim dos tempos é que está muito apegado com essa vida aqui, com as coisas materiais, com as coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque fim dos tempos ou não, um dia todos nós, né, vamos passar pela morte. A não ser que nós estejamos vivos no dia do juízo final, que é outra coisa, que não é para agora, né? Mas a morte, enquanto realidade que aparece diante dos nossos olhos, faz parte da existência de todo mundo. Então, no fundo, fim dos tempos ou não, tem aí a questão da morte. Então, todos nós precisamos nos preparar para uma nova vida, independente do sentido que a gente pense isso. E quando a gente não quer falar desse assunto, mesmo quando a gente não quer falar da morte, quando a gente não quer falar, né, que um dia nós seremos julgados por Deus, é porque, de fato, ou nós estamos vivendo errado, e a gente tem que fazer aqui um exame de consciência, ou nós estamos muito presos, muito apegados às coisas desse mundo, e, portanto, não queremos pensar que esse mundo vai passar. Vai passar para vir algo muito melhor das mãos de Deus, para aqueles que forem dele. Mas vai passar. Fica aí o exame de consciência, hein? É verdade. E essa leitura que a gente faz aqui no A Hora de Maria nos ajuda muito a pensar sobre isso, né? Para a gente conseguir enxergar essa realidade desconhecida ainda, né? Mas desconhecida para nós, né? Porque não vivemos ainda. E às vezes esse novo é que traz um pouco de medo, né? A gente tem muito medo do novo. Mas às vezes é um novo que, com certeza, se a mãe anuncia, se a mãe prepara, esse novo e vem de Deus, não pode ser algo ruim, né? Isso precisa ser colocado dentro de nós para que a gente consiga viver nessa paz e nesse desapego, nesse treino de desapegar, né? Padre, na página 27, eu até gravei a página, na página 27 do livro, o senhor cita Itaperuna, entre outras, né, aparições do Brasil, que tiveram um tipo de reconhecimento da igreja local, né? A gente está lá, o nomezinho da nossa cidade tá na Hora de Maria, né? E isso a gente tá aí, né? Isso aí. E isso enche de alegria o nosso coração, não porque a gente entenda isso como um processo de o padre citou Itaperuna num processo de vaidade. Mas eu acho que o senhor sendo estudioso e citar Itaperuna, porque com certeza o senhor estudou algo sobre Itaperuna e entendendo também esse reconhecimento do bispo que nós recebemos, o imprimato das mensagens, né? O senhor traz isso para essa citação aí no livro, né? A minha pergunta é um pouquinho além dessa citação. A gente recentemente soube desse novo documento sobre as aparições, né? E por causa desse documento,
essa citação que o senhor fez no livro, dizendo que Itaperuna tem o reconhecimento do bispo local, ela se torna sem efeito? Vamos esclarecer, então, o que mudou nas diretrizes da igreja a respeito do discernimento das aparições com base nesse novo documento que saiu do Vaticano nesse ano de 2024. Duas coisas principais. Primeiro, quando a igreja agora ela se pronuncia sobre uma aparição, não vai ser mais naqueles termos há sobrenaturalidade ou não há sobrenaturalidade como era no passado. Agora o pronunciamento não é em termos de ser sobrenatural o fenômeno ou não ser. O pronunciamento é em termos pastorais. Então, a partir de agora, quando a igreja se pronuncia, é no sentido assim, não existem erros de fé nesse fenômeno e os católicos podem crer sem problemas. Porque nós sabemos, não somos obrigados a crer numa aparição, tá? Se alguém aí não acredita na Ana Paula, aí não tem certo, problema né? nenhum, entendeu? O importante é ser católico, tá? Aí. Então, assim, o pronunciamento agora não é em termos de sobrenaturalidade, em termos pastorais, tá? Para dizer se tem problemas ou não, e deixando claro que os fiéis são livres para crer ou não em fenômeno desse tipo. A outra coisa que mudou é que antes o pronunciamento a respeito do fenômeno, a princípio era do bispo local, e em raríssimos casos, aqueles que tomam proporções enormes, como Fátima, Lourdes, Guadalupe, o Vaticano se pronuncia. Agora não é mais assim. Agora é o Vaticano que se pronuncia sobre todos os casos. O bispo local, ele cria uma comissão, faz o estudo, manda para o Vaticano e o Vaticano analisa tudo aquilo. Agora é assim, poderíamos discutir os prós e os contras dessas mudanças, mas o fundamental, e isso é histórico, isso se mantém, é o seguinte: nas aparições de Itaperuna, o bispo da época, que era o Dom Roberto, de fato acompanhou, né? Ele recebeu o impacto do que aconteceu. Acho que vocês já viram a Ana falar sobre isso, quem não viu ainda, vai lá num vídeo que tem no meu YouTube chamado... como que é o nome do vídeo, meu Deus? Não desanime. Nas dificuldades estarei com vocês. Ou fiquem firmes na fé. Nas dificuldades estarei com vocês. Está lá no meu YouTube, Padre Francisco Amaral. Que é aquele corte da gente na Canção Nova, no acampamento mariano, quando nós falamos ali juntos a respeito de Itaperuna. O fato é que o bispo da época das aparições, 1995, 1996, o Dom Roberto, acompanhou o fenômeno e deu um parecer positivo. Então, independente de qualquer questão relacionada à diretriz da igreja, o fato histórico é que o bispo acompanhou e deu um parecer positivo. E isso não vai perder o seu valor. Tá? Então, eu acredito que a história de Itaperuna está bem credenciada perante a igreja por causa disso. E isso não mudou. Tá bem, padre. Minha pergunta agora vai chegar um pouquinho mais perto do que a gente quer falar sobre consagração. Por quê? No livro, né, no A Hora de Maria, o senhor compartilha um pouco do seu modo de ser consagrado, sabe? Da sua consagração, o senhor cita o tratado várias vezes. E aí, essa decisão de se tornar um consagrado a Jesus por Maria, foi essa decisão em algum momento foi a inspiração para toda a trilogia, ou o fato de o senhor citar o tratado em todos esses 3 livros não tem a ver com essa decisão, mas sim com só o conteúdo do tratado? Eu acredito que sim. Porque, para quem não conhece a trilogia, nós publicamos 3 livros pela Canção Nova. Primeiro, Sou Todo Teu Maria,
sobre a consagração. Hoje já é best-seller, né, no Brasil. Os Segredos da Virgem Maria, que é sobre Nossa Senhora na Bíblia e nas aparições. E, por último, A Hora de Maria. Então, o carro-chefe de tudo foi a consagração. Eu publiquei o primeiro livro numa época, em 2019, que eu via as pessoas terem muitos entendimentos errados do que é consagração. Muita gente ficou achando que consagração era coisa de maluco, né? Até porque muitos se comportavam como maluco, porque não tinham entendido bem a consagração. Então eu quis escrever o primeiro livro para mostrar aquilo que de fato é a essência da consagração e ajudar as pessoas a entenderem o tratado da verdadeira devoção. Então o primeiro livro não substitui o tratado, mas ajuda a entender o tratado. E foi o carro-chefe de tudo. E aí, para aprofundar o assunto da consagração, porque na verdade a consagração é tipo um guindaste que puxa tudo, né? Puxa Nossa Senhora na Bíblia, puxa o fim dos tempos, puxa as aparições. Eu fui escrevendo os outros. E eu acredito que as coisas estão muito ligadas. Porque, olha só, se nós estamos chegando no triunfo do coração imaculado de Maria, que, repito, não vai ser o fim do mundo, mas vai ser um novo começo de um tempo muito melhor, antes disso vai haver, já está acontecendo, um grande combate espiritual, que está figurado e expresso em Apocalipse 12. É a batalha da mulher vestida de sol contra o dragão vermelho. Porque o dragão, o demônio, sabe que ele tem pouco tempo. E por isso ele está tão agressivo nos ataques que ele faz à igreja, às nações, às famílias, à nossa vida espiritual, aos sacerdotes. E todos os ataques do demônio é isso, porque ele sabe que tem pouco tempo e que ele vai perder. Porque ela vai esmagar a cabeça dele. Então nós estamos sendo preparados para combatermos junto com Nossa Senhora nesse combate. Combater como? Fazendo aquilo que ela nos pede, né? Lendo as suas mensagens, claro, mas colocando em prática a vida espiritual, a confissão, a adoração eucarística, a Santa Missa, rosário, jejum, penitência, leitura da palavra, tudo aquilo que ela nos pede. Para quê? Para que nós possamos combater com ela, para que venha logo o triunfo do coração imaculado dela. Então eu imagino a consagração como sendo assim, um alistamento em um exército. Nós, pela nossa consagração, estamos nos alistando no exército de Nossa Senhora, para combater com ela e também para triunfar junto com ela. Então, Nossa Senhora está levantando esse exército aí para se consagrar pela necessidade dos tempos em que nós vivemos. Se falando sobre isso, eu fiz uma anotação enquanto eu li o livro. O livro vai tratar segundo as revelações de Nossa Senhora Padre Gobi, né, sobre os 4 sinais, né, dessa igreja que sofre essas dores de parto, né, como o senhor começou dizendo, né, para dar essa luz, né, para passar por esse tempo, se purificar e viver esse tempo de paz. Então, lá o livro vai elencar os quatro sinais de purificação, né, e aí o senhor vai lá está relatado que o primeiro é a confusão, né? E o antídoto para a gente vencer essa confusão seria a gente ter o catecismo, ler o catecismo, né? Que o Papa João Paulo II publicou. E eu tenho uma pergunta sobre isso, mas eu quero segurar só para eu concluir esse raciocínio. Depois, a desobediência, né? Que vai trazer essa revolta contra Deus, e o antídoto seria, sim, a gente viver em obediência à igreja, né? Aquilo que ao magistrado da igreja, ao Papa, Magistério. ao magistério, ao Papa, ao bispo, aos padres, e não só a um, mas a todos, né? No caso do Papa, a gente tem sempre um, mas a todos os bispos, se eu coloco lá todos os bispos, a todos os padres, essa obediência à igreja é um antídoto para a gente vencer todo esse espírito de desobediência que paira e que nos tenta, então, enquanto católicos, né? Enquanto aqueles que querem passar por esse tempo de purificação para viver essa era. Só abrindo parênteses, eu sei que você quer continuar a exposição para fazer a pergunta, né?
Mas a obediência à igreja é uma obediência hierárquica. O Papa, ele tem a missão não de inventar coisas, mas tem a missão de conservar aquilo que Jesus revelou, certo? Certo. O bispo, nós, e vale para a questão do sacerdócio também. Veja só, nós temos a nossa paróquia, acredito a maioria aqui. Então nós temos um pároco, um bispo e um papa, tá? Nós obedecemos à medida que o nosso pároco, por exemplo, também obedece. Porque vamos supor que tem um pároco maluco que resolve mudar o missal e fazer uma missa do jeito dele. Nós não somos obrigados a concordar com isso. Por quê? Porque um pároco não tem o direito de mudar a liturgia. A mesma coisa em relação às hierarquias superiores. Entende? Então, o que precisa existir aí é uma grande comunhão com aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, a nossa fidelidade, eu vejo muito que o pessoal, principalmente nos meios teológicos, né, tem muita discussão. Ah, você é da igreja de Bento XVI ou você é da igreja de Francisco? Eu não sou nem da igreja de Bento nem de Francisco. Eu sou da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto Bento, Francisco, João Paulo II, seja quem for, tem ali uma missão, que é guardar essa fé. Então, a nossa comunhão não é com um papa, é com todos os papas da história da igreja, naquilo que é a doutrina católica, não naquilo que é opiniões pessoais, mas aquilo que é a doutrina católica, que é a mesma, desde o tempo dos apóstolos. Então, a nossa comunhão não é com um bispo, não é com um pároco, a nossa comunhão é com todo da igreja. E à medida que essas autoridades, elas também, né, estão em comunhão, nós vivemos a virtude da obediência. Só complementando o teu raciocínio. Então, no fundo, é uma obediência a Jesus. Né? Entendi. Pode continuar. E aí lá está descrito o terceiro como a divisão, né? E aí o senhor acabou de falar sobre isso, né? É da igreja, de Bento ou de Francisco? Não é de Bento nem de Francisco, é de Jesus Cristo. E isso é o antídoto contra essa divisão, né? É carismático, da pastoral, é mariano, enfim, é de Jesus tradismático. Cristo. É tradismático. Enfim, é de Jesus Cristo. É essa unidade que a gente precisa manter como antídoto desse processo de divisão, né? Que acontece e que vai acontecer ainda mais exacerbado, acredito eu. Tem também o quarto, que é a perseguição. Né? E uma perseguição que não é só fora da igreja, é uma perseguição que também é dentro da igreja e que pode ser dentro da casa da gente, né? Que pode ser, né, dentro do ambiente que a gente convive. E o antídoto colocado para isso é que a gente tem esse espírito de fortaleza, que a gente vai se alimentando e alimentando esse espírito, vivendo os outros antídotos, né? Que é conhecendo a igreja, que é obedecendo a igreja e se unindo como igreja. E aí a gente vai se fortalecendo nesse processo de perseguição. E aí eu anotei, assim, quando eu li isso, eu anotei aqui nos meus escritos. Será que a gente pode dizer, então, que sendo um consagrado a Jesus por Maria, somos um soldado melhor treinado? Porque conseguimos compreender isso como uma imitação da Virgem, porque é por ela que a gente vai a Jesus, e sendo dela a gente precisa imitá-la, tem que ser com ela, tem que ser por ela, tem que ser para ela, para ser com ele, para ser por ele, para ser para ele. A gente pode dizer que isso é um treinamento e esse chamamento à consagração seria isso? Eu acredito que sim, mas eu acho que é coisa ainda um pouco mais sobrenatural do que isso. Uma das coisas que fala no Tratado da Verdadeira Devoção é que os consagrados, eles terão uma comunicação com Maria. Aí, no primeiro momento a gente pensa assim, mas como que vai ser a comunicação, gente? Será que todo mundo que se consagrar vai começar a ter aparição, a ter locução, a ter não sei o quê? Não é necessariamente isso. Pode até que seja, em alguma medida, isso para algumas pessoas. Mas o que é a comunicação?
O que é comunicar? É quando você dá algo de si para o outro. Esse é o sentido de comunicação. Comunicar não é simplesmente jogar informação. Comunicar é um espaço, é dar um espaço para ser com o outro, para estar em comunhão, em comunicação com o outro. Então, na verdade, a consagração ela nos coloca nessa comunicação com Maria, de forma que a partir da nossa consagração, nós passamos a ser muito mais conduzidos por ela, de uma forma que a gente nem imagina e que eu acho que, por vezes, a gente nem se dá conta. Eu não sei quanto a você, Ana, mas você teve as aparições aí, depois ficou 25 anos parada, né? Foi você se consagrar que a tua missão explodiu no Brasil. Comigo, eu passei por muitas experiências também na adolescência, na época que eu me consagrei. É porque eu me lembro que eu recém tinha me consagrado, semanas depois eu já estava coordenando grupo de oração, coordenando grupo de jovem, pregando, sabe? Eu acho que a consagração ela acelera muita coisa na nossa vida e eu acho que essa experiência aí de muitos consagrados, né? Verdade, padre. E é uma coisa que a gente não consegue nem nomear depois, né? Porque as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que se a gente não parar para refletir, a gente não consegue nem perceber esses efeitos tão maravilhosos que essa decisão de vida trouxe para nossa vida. E eu acho que quando a gente decide se consagrar e vive essa consagração, porque também não é só uma decisão de um dia, é uma decisão de vida, né? Você decide para a vida. Então, quando você realmente decide para a vida e vive essa decisão a todo dia, as coisas vão se colocando num nível de arrumação pela própria Virgem Maria da nossa vida, que se a gente não parar para refletir, a gente não consegue nem perceber, porque é tão extraordinário no ordinário que o ordinário acaba escondendo esse extraordinário. Mas existem coisas extraordinárias que acontecem na consagração. E coisas em vários níveis, assim, tanto espirituais quanto da nossa decisão da própria vida, de como cuidar do corpo, de como cuidar da casa, de como cuidar do marido, de como cuidar dos filhos, né? Eu falo isso pela minha realidade, porque essa é a minha vida, né? Sou uma mulher casada, há 30 anos casada, com 2 filhas, sou professora em 2 escolas. Então, assim, é uma realidade que vai se escondendo dentro do meu cotidiano, mas que vai desembaraçando coisas que há muito estavam embaçadas e embaralhadas. Então, essa é uma decisão assim muito profunda para a gente poder tomar e de muitos benefícios. E eu acho que a Hora de Maria traz isso também, nas entrelinhas, esses benefícios da gente se tornar um consagrado e de a gente viver essa consagração, né? E no livro também o senhor fala de que a gente precisa viver sem esse medo, né? Isso já falou no início, e essa é uma frequente dentro do livro. Vira e mexe essa pitada de que a gente não pode ter medo, de que a gente não precisa temer, que a gente precisa escolher o lado que a gente tá, e aí confiar que esse lado que a gente tá, que é o de Jesus, é o lado vencedor, então não tem por que a gente ficar com medo. Mas também chega um momento, o senhor fala que a gente vive a hora a era ou a hora da misericórdia. Não estou lembrada do A hora tempo da da misericórdia. justiça e a hora da E da misericórdia. misericórdia, A isso. gente está Então, vivendo assim, o tempo da misericórdia, que é um tempo de exatamente. graça que Deus está dando para a conversão do mundo. Sim. Depois vem o tempo Então, da justiça, que é o tempo da purificação final para entrarmos nos novos tempos. e se é um tempo de justiça, aí dá um medinho, né? Porque se o tempo da misericórdia já é tão complexo, quando chegar o tempo da justiça, que na hora que eu li, eu falei, gente, Sim, o tempo da misericórdia já está complexo, eu entendo. complicado. Mas o tempo da justiça não é só o tempo dos maus perderem tudo. É também o tempo dos bons ganharem tudo. Isso é justiça.
no sentido mais positivo da palavra. E Deus quer recompensar os dele. E Deus dá recompensa muito mais do que nós merecemos. E isso vai ser também o tempo da justiça. Eu lembro que Nossa Senhora fala isso para o Padre Gobi, que ao mesmo tempo é a manifestação da misericórdia, que já está acontecendo, e a manifestação da justiça. No sentido assim, a própria justiça de Deus, ela é também misericórdia, ela é misericordiosa. Porque talvez nós mereceríamos um bem desse tamanho. Deus nos dá um bem desse tamanho. Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Então, o tempo da justiça é também o tempo positivo. É o tempo de Deus dar a recompensa de uma nova terra para aqueles que esse tempo todo permaneceram fiéis. Então, o tempo da justiça, no fundo, vai ser muito bom. Mas, claro, a gente tem que ter essa visão espiritual, essa visão de fé, entendeu? Se a gente não tiver visão de fé, a gente não é capaz de olhar para a cruz e ver a ressurreição. Se a gente não tiver visão de fé, a gente não é capaz de olhar para a hóstia e saber que é o corpo de Cristo, entende? Então nós precisamos purificar tudo isso com olhar de fé. Inclusive, a forma que a gente olha a nossa vida e os acontecimentos desse tempo que a gente vive. Eu lembro que em Medjugorje, a Miriana, ela sabe os 10 segredos, as datas da realização, tudo. Uma vez perguntaram para ela assim, Miriana, sabendo de tudo isso que vai acontecer, se você não tivesse fé, como que você estaria? Ela disse, eu enlouqueceria. E com fé, como se sente? Ela disse, estou serena. Quando a gente está com Deus, nada a gente deve temer. Então, gente, se a gente não buscar a vida espiritual, se a gente não buscar fé, pode esquecer. Você vai apavorar mesmo, você vai surtar, você vai... O problema é que às vezes as pessoas procuram o conteúdo mariano, o conteúdo das aparições, e ficam na superfície. Só ficam no curiosidade, só ficam no sensacionalismo. Aí o cara fica maluco mesmo, né? Então a gente tem que ir profundo na coisa para encontrar ali não a curiosidade, mas a vida espiritual, a vida sobrenatural, a vida mística, que é aquilo que Deus quer nos dar. É isso. É verdade. E eu não tinha pensado nessa perspectiva, né? E é tão bom ouvir essa perspectiva, porque sim, se o tempo da misericórdia é o tempo da conversão, né? O tempo da justiça será um tempo de separação aí dessas escolhas, né? E de receber as consequências dessas escolhas, né? E se eu tenho escolhido bem, talvez não o melhor que eu possa escolher, mas dentro das possibilidades eu tenho escolhido bem, também de se esperar isso. Mas às vezes a gente fixa o olhar em só achar que vai ser muito pior, né? Que a gente vai ter que suportar muitas outras coisas mais e a gente acaba entendendo, se vitimizando mesmo, né? Dizendo assim, nossa, mas como que eu vou aguentar isso? A nossa inclinação àquilo que é mal nos leva também a pensar mal de Deus, né? Nos leva a pensar que as coisas com Deus, elas não são colocadas dessa maneira. Obrigada, Padre. Foi tão especial isso que o senhor acabou de dizer. Trouxe para o meu coração e acredito para o coração de muita gente que está aqui conversando junto com a gente, apesar de não estar falando, né? Mas que está conversando com o que a gente está dizendo. Essa coisa de... essa hora de Maria é uma hora que precisa ser esperada, desejada, né? E preparada dentro do nosso coração. E por fim, no decorrer, né, dos capítulos do livro, o senhor dedica um capítulo para falar do livro do Apocalipse, né? E falar do livro do Apocalipse, pelo menos naquilo que a gente pensava antes e aprendia, era um livro de que a gente não ia entender. Então, ele estava lá porque era um livro das coisas que a gente não entenderia. Pelo menos na minha catequese, eu lembro da minha catequista, que foi uma ótima catequista, mas ela disse, esse livro da Bíblia é um livro que vocês não vão compreender. Então, É um tabu. esse ordenamento que chegou no meu cérebro, né, pode ter chegado também no cérebro de muitas outras pessoas e faz com que a gente, ao pegar o livro do Apocalipse, a gente realmente
diga assim, eu não vou entender absolutamente nada. Algo que também acontece com a leitura do tratado, né? Criou-se um tabu acerca do tratado, que as pessoas falam, você não vai entender se você ler esse livro, você não vai entender. Eu comecei 2 vezes a ler o livro e parei, porque eu falo assim, não estou entendendo mesmo, não. As pessoas falam que é difícil, que eu não vou entender, eu não estou entendendo mesmo. Vou parar de ler isso, porque eu não estou entendendo. Então, acho que o Apocalipse traz um pouco isso, desse coletivo imaginário de que é um livro onde não se entende. E o senhor trata aqui, dentro do Hora de Maria, dessa batalha final, dessa mulher, do dragão, das coisas que estão por vir. E a gente vê no tratado que São Luís fala que os consagrados, eles são esses apóstolos dos últimos tempos. Para os consagrados, existe uma relação entre aquilo que está dizendo dessa batalha final entre a Virgem Maria e o dragão, uma vez que nós escolhemos já a Virgem Maria para ser todo dela. Existe essa batalha final também para nós? Sim, com certeza. Mas eu colocaria a coisa com uma moeda de dois lados. Se a batalha vai aumentar para alguém que é consagrado, e que de fato assumiu o papel de soldado de Maria, né? Isso. Se a batalha vai aumentar, ao mesmo tempo as graças também vão aumentar. E tem uma parte que eu gosto muito do tratado, que pouca gente lembra dessa parte, que diz assim: o que a Nossa Senhora faz com os consagrados? Ela coloca mel nas nozes. Lá na França, as pessoas tinham muito a noz como alimento. Só que a noz, ali naquela região, pelo menos, era algo muito amargo. O que a Nossa Senhora faz? Ela coloca mel nas nozes. Então, São Luís fala que um consagrado ele é capaz de passar por momentos em que há coisas amargas, coisas pela sua natureza seriam sofridas, doídas, mas ele é capaz de se alimentar dessas nozes sem perceber o amargor, mas sentindo o mel que Nossa Senhora colocou ali. Entende? Então, uma coisa que eu sempre peço para Nossa Senhora, eu até chamo ela, Senhora das Nozes e do Mel. Coloca mel aqui nas minhas nozes, né? Para a gente conseguir seguir em frente. Porque senão a gente fraqueja também. E às vezes não é nem tanto pela situação, às vezes é pelos nossos receios, pelos nossos medos, né? A nossa confiança é que se tem noz amarga, mamãe coloca mel. Então a gente nem percebe direito o amargor. A gente percebe a doçura dela, que está com a gente. Isso também é a visão de fé. É sair desse plano somente de olhar aqui, ó, o natural, o físico, a noz e o mel. Não, nós estamos olhando aquilo que de fato isso representa. E eu acredito nisso. Se a batalha aumenta, as graças também aumentam e o mel de Nossa Senhora também aumenta. Eu também acredito nisso, de verdade. Acho que sim, que as batalhas aumentam, né? E precisam aumentar, né? Porque senão a gente se acostuma nesse lugar comum. E nesse lugar comum, a gente não dá a Deus aquilo que a gente precisa dar a Ele, né? Porque hoje, aos 50 anos, eu preciso dar a Deus muito mais do que eu dei aos 30, muito mais que eu dei aos 20, muito mais que eu dei aos 15. Porque se Deus me concedeu o tempo aqui, é porque Ele me deu muitas coisas a partir do tempo que Ele me concedeu aqui. Então a recíproca também precisa Já acontecer. Então talvez é por até isso. vó, né? Ainda não, padre. Ainda não? Por quê? Nossa Senhora falou com você que eu vou ser Não, vó? você que é evidente, hein? Não, mãe. Você que Eu é acho que inteligente. eu vi alguma postagem que eu Não, eu acabei tô misturando. treinando para ser vó. Assim como eu tô Marca a data aí, quem treinando. sabe é profecia. Vou marcar. Vou marcar. Eu tô treinando, padre. Sabe? Eu tenho aqui, ó, uma Nossa Senhora grávida, ó. Ah, Sabe? Que eu peço a ela a graça de ser avó, né? Que as minhas filhas me deem seus filhos, pra gente levar todo mundo para Jesus, né? Esse mundo só pode ser melhor se nascer mais gente que ama Jesus, mais gente que tem uma família que educa na fé. Senão esse mundo não vai mudar, né?
Porque os que estão aí fazem desse mundo que eles são. Acho que a gente precisa Eu acreditar. acredito que as crianças que estão nascendo agora, né, vai ser a geração que de fato vai povoar a nova terra. Não tenho Então, certeza se a nossa geração vai ver. Será que vai ou não? não sei, Talvez sim, não sei. não sei. Mas as Também crianças eu não. tenho quase certeza que vão, pelo que a Pois gente é. especula, assim, né? Então eu quero meus netos, né? Vivendo nesse novo céu, essa nova terra, que talvez eu não vá viver, né? Mas eu quero para eles, quero que eles vivam. Bom, a gente está falando do livro e ele vai sempre amarrando toda essa história de decisão de vida, porque na verdade consagração é uma decisão, né? Por isso a gente está aí de novo com mais uma turma. Nós já estamos com mais de 300 inscritos, padre, para o projeto, entre os que vão se consagrar pela primeira vez e aqueles que querem renovar a consagração e querem Ano fazer passado, quanto que foi? conosco. 392 em 2023. Qual que é a 392. meta desse ano? A meta é Tem 10 dobrar, dias gente. ainda para escrever, hein, gente? Isso aí, gente. Quem que vai se consagrar? Quem que vai renovar a consagração? Será Como que é a que gente faz chega para em renovar? Como é 500? que faz para Será que a entrar? gente chega? Para consagrar ou Então, renovar? é muito fácil, padre. Na bio desse Instagram, esse ano a gente está com 370 Ó, tá até chegando. agora. Vamos passar. Vamos chegar aos 500. Será que Nossa vamos? meta é dobrar a meta. Dobrar a meta? Então, é muito fácil fazer a inscrição. No link, na bio do nosso Instagram, do Instagram da Mãe do Infinito Amor, tem um link. A pessoa vai clicar, está escrito Projeto Consagrados. Ela clica, tem um formulário para responder algumas perguntas, para a gente saber se a pessoa pode viver uma vida sacramental, que essa é uma condição para se consagrar, né? Se a pessoa qual paróquia a pessoa frequenta, a idade, cadastrar o e-mail para poder participar das aulas, mas é super simples e rapidinho a gente responde. A partir daí, a gente manda um comunicado por e-mail informando todas as coisas. Nossos encontros começam a acontecer a partir do dia 19 de setembro. São sempre online, as aulas são gratuitas. E a pessoa pode se consagrar na cidade onde ela mora, não precisa necessariamente vir a Itaperuna para se consagrar, né? Consagração ela é particular, né? Aqui a gente tem a oportunidade de ter essa consagração feita na matriz da nossa cidade, com o padre Luiz Carlos nos acolhendo, nos apoiando, mas não é uma realidade que seja necessária, né, padre, para que a consagração seja feita e muito menos seja válida. E o Padre Luiz me deu uma notícia muito boa, que esse ano, 8 de dezembro, vai cair num domingo, e ele vai celebrar. Ah, ela fez até um joinha. E ele vai celebrar para nós lá no santuário. Então, pela primeira vez, a consagração a Jesus por Maria vai acontecer no santuário Mãe do Infinito Amor. Então, esse ano vai ser realmente muito especial. Um convite para que vocês estejam conosco, tá? Padre, o senhor termina o livro falando sobre o tratado, né? O senhor termina lá no finalzinho, o senhor cita o tratado, o senhor fala do tratado. E uma frase que impactou muito a minha vida e que eu quero trazer aqui para que o senhor discorra sobre ela para as pessoas que estão aqui, para que elas conheçam a trilogia, se não conhecem, para que elas conheçam a Hora de Maria, se não conhecem. E o senhor termina dizendo: seja bem-vindo à Hora de Maria na sua vida. E isso acelerou meu coração, de verdade, assim, sabe? Me trouxe uma. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Por que terminar esse livro, essa obra que é um estudo, essa obra que teve 20 anos de estudo, com esse convite? Seja bem-vindo à Hora de Maria na sua vida. O senhor começa falando da sua vida e o senhor termina nos convidando para viver a Hora de Maria na nossa vida. Vou ler o parágrafo inteiro. É O senhor 13 é tão linhas. inteligente assim ou é o Espírito Santo que faz essas É as coisas? duas coisas, né? Ah, Tá melhorando. Tô brincando. Ok. O último parágrafo do livro. Após a gente expor todo o conteúdo, continue agora
a sua oração do seu jeito, com as suas palavras. Peça ao Espírito Santo, pelas mãos da Virgem Maria, e seja bem-vindo à hora de Maria na sua vida. Porque aqui no final do livro, eu convido a pessoa à experiência de fato da profundidade na oração. Ou seja, pega tudo aquilo que você leu, que você entendeu aqui, e transforma isso em oração. Porque, de fato, isso aqui não é para ser uma aula, um trabalho acadêmico. Isso aqui é para mudar a vida. E como que muda a vida? Somente pela via intelectual? Não. Pela via da entrega. Então, agora, imagina, é como se fosse um portal espiritual aberto diante de você, que é o conteúdo de tudo que você leu aqui. Você tem duas alternativas. Fechar o livro, deixar o portal e ir embora, ou passar pelo portal. Esse exemplo do portal faz parte aqui das nossas comparações das conversas internas, né, Ana? Sim, com certeza. Dos nossos assuntos sobrenaturais. Mas, de fato, imagina, um portal espiritual que você pode passar e ali aprofundar a sua vida mística, a sua vida íntima com Jesus e com a Virgem Maria. E a partir do dia que nós tivermos a coragem, vou usar aqui a comparação, de passar por esse portal, é um novo tempo que começa na nossa vida. Porque, assim, ainda não aconteceu o triunfo do coração imaculado no mundo, mas pode já acontecer em nós. E esse é o convite. A partir do momento que você se consagra, o triunfo já está acontecendo na tua vida. Então, o grande convite no final do livro A Hora de Maria é a consagração. Por isso eu acho que tem tudo a ver com a campanha de consagração que a gente está fazendo, né? Onde tem campanha de consagração, eu estou metido no meio. Fiz com a minha Biblioteca Católica, com o Hesed, com a Priscila da Canção Nova, né? Estamos apoiando junto aí com Itaperuna. Isso, tratado para as crianças, que nós também publicamos pela Canção Nova. A partir de 7 anos, para as crianças também se consagrarem. Duas perguntinhas muito simples, Ana. Aqui eu falo do fim dos tempos. Falo do tempo de paz, falo do Apocalipse, fala dos sinais da vinda de Jesus, fala dos sinais da purificação da igreja, fala do momento do aviso que Nossa Senhora falou em Garabandal, que as consciências vão ser iluminadas e nós conheceremos os nossos pecados e a nossa alma, tal como Deus vê. E por fim, né, falo do anticristo, falo de todo o combate espiritual e do novo tempo de paz que virá. Ó, Ana, você não está revelando nada, tá? Você não está dizendo nada. Eu só queria que você especificasse dessas coisas que eu falei aqui, aquilo que você pode confirmar, segundo o que Nossa Senhora já te explicou, que realmente vai acontecer. Não aquilo que você acha, aquilo que você já ouviu dela de alguma forma, direta ou indireta, que confirma o conteúdo que eu coloco aqui. Essa é a minha primeira pergunta. O que você pode falar para nós sobre isso? Padre, o que eu posso dizer é que no livro o senhor faz um caminho de estudo com Nossa Senhora e ela tem um modo operante. Nossa Senhora tem um modo de dizer as coisas. Ela tem um modo de falar as coisas. E ela não muda o modo de falar as coisas. É como uma mãe que, entendendo como deve educar os seus filhos, ela fala para cada filho de uma maneira entendível por aquele filho, mas ela não muda o seu modo de educar. A educação, ela fica firme. Ela vai encontrando molduras para atingir os filhos, porque esse é o objetivo da mãe, educar os seus filhos. E os filhos são diferentes. Eu tenho 2, e as minhas 2 filhas são diferentes uma da outra. Então, eu preciso dizer a mesma coisa de modo diferente para uma e para a outra. Porém, aquilo que é um valor na nossa casa, na nossa família, é um valor para uma e para outra. O mesmo. Então, não seria uma coisa para uma e outra coisa para outra. Então, diante daquilo que eu li no Hora de Maria, a gente caminha exatamente para os tempos que o Senhor, de uma maneira muito brilhante, posso dizer, né? Pela via intelectual, mas com certeza pela via espiritual, isso eu não tenho dúvida, porque só intelectualmente não se chega a esse nível
que está dentro do livro, né? Não se chega a esse nível de clareza que está dentro do livro. Mas nós vamos passar por esses passos. Isso é um fato. E quando a gente fala dessa batalha, desse processo de purificação que a igreja vai passar, a gente já está passando, mas de fato a gente tem ainda as batalhas a serem vencidas, porque esse tempo ainda não chegou. O tempo, que é esse tempo de paz, ele será conquistado. Então, para se ter essa conquista, há de se ter uma batalha, que não significa necessariamente uma batalha sangrenta, não significa necessariamente uma batalha de oposição a outras pessoas, mas uma batalha que começa muito dentro da gente, de oposição aos nossos desejos mais íntimos, nossas más inclinações, que vão sendo vencidas a partir do momento que a gente vai se colocando mais junto com a Virgem Maria para ela nos ajudar nessa batalha. Então, acredito sim que os passos colocados na hora de Maria são passos que a gente vai viver. Em que tempo, em que momento, isso eu posso falar com toda certeza, sem ficar vermelha, sem usar jogo de palavra, que eu não sei, né? A vidente lá de Medjugorje possa, né, diz que sabe, né? Essas marcações. Eu não sei, porque Nossa Senhora me conhece. E um sanguíneo, eu acho que ele não consegue muito viver com essa coisa dessa marcação, que existe uma aflição interior, assim, né? Que a gente precisa aprender do melancólico a colocar no lugar, do fleumático a deixar passar, né? Esse equilíbrio desse tempero que Deus nos fez, assim, é uma coisa que eu ainda tenho que aprender. Talvez não por ela, talvez por mim mesmo eu não saiba dizer as marcações dos tempos, se próximo, se longe, se agora, se amanhã, mas que nós estamos passando por estes tempos e por estas citações do livro A Hora de Maria, isso eu não tenho sombra de dúvida. Tá, e agora a segunda pergunta. Eu perguntei primeiro o que você podia confirmar, tá? Agora, o que você poderia, assim, sem ferir aquilo que é segredo, o que mais, um pouquinho, além do que já foi dito aqui, você poderia nos abrir o pano para a gente vislumbrar? Um pouquinho além. Alguma coisinha além. Padre, eu não sei se eu teria alguma condição de dizer algo além, assim, daquilo que está colocado no livro. Não para não ferir nenhum segredo, enfim, não por isso. Mas porque eu acho que a questão, além do que está no livro, ela vai estar num nível de decisão da nossa própria vida. O que eu posso dizer é que sem Maria, nós não conseguimos permanecer lúcidos neste mundo. Sem a presença de Nossa Senhora na nossa vida, sem a gente rezar o terço, sem a gente receber Jesus Eucarístico, sem a gente se confessar, ao menos uma vez por mês, a gente não consegue. E é chegado o tempo em que a gente precisa, de fato, se dedicar a essa marcação das nossas confissões, que precisam, sim, sobretudo, serem mensais, desde que a gente esteja buscando uma vida de santidade e ainda caindo nos pequenos pecados veniais que ainda nos amarram como um lacinho de fita, mas que nos amarram, né, sem força alguma sobre a nossa vida, mas que nos amarram em alguma perspectiva. Então, o que eu posso dizer assim, sem Nossa Senhora a gente não consegue. Para mim, nunca foi dito coisas do tipo precisa guardar alimento, precisa fazer tal fato ou outro, assim, coisas muito específicas. Só da vela Eu, benta, Ana Paula, né? da vela benta, sim, e eu já disse isso aqui, né, para as pessoas que nos acompanham, o uso dos sacramentais e ter sacramentais em nossa casa é essencial.
O uso da água benta é essencial na nossa vida. O ter uma vela benta é importante na nossa casa. Eu hoje, padre, eu não vou a lugar nenhum sem levar a vela benta comigo, a lugar algum, né? Então, assim, é uma decisão de vida de ter, assim, o sagrado, né? Junto conosco para as circunstâncias da vida, mas então, assim, eu não posso acrescentar um dado que não seja esse que já está no livro e que é realmente um convite para a gente permanecer junto com a Virgem Maria. E permanecer junto com ela é fazer o que ela nos ensina a fazer. Isso eu posso garantir que é o que é necessário para o que virá, pro que a gente precisa viver. E o que virá nem sempre é igual para todo mundo, né? Às vezes o que vem para mim não é o que vem para você, né? Porque a gente é único para Deus. Então o que vem para mim não necessariamente vem para o outro. Mas para o que virá para minha vida, para que eu me mantenha em Deus, com Deus, eu preciso da Virgem Maria. Eu não sei o que será das pessoas que não têm Maria como mãe, como presença. Isso eu rezo e eu peço nessa hora da misericórdia que nós estamos vivendo, que mais e mais pessoas entendam que não é possível. Não é possível a gente continuar vivendo neste mundo com o tempo de purificação, com as batalhas, sem que a gente tenha a Virgem Maria conosco. Ler o livro A Hora de Maria me trouxe muita calma, muita calma, muita calma. E colocou dentro de mim muitas coisas no lugar, sabe? Então, se as pessoas. O que ela tem para dizer? Eu recomendo a vocês firmemente. Leiam, gente. Leiam. É um livro fino, não é um livro de difícil leitura. E eu não estou falando isso para o padre vender livro. Até porque o número de pessoas que a gente tem aqui agora nem justificaria. Esse tipo de chamada, esse tipo de apelo. O que eu estou dizendo para vocês, leiam, porque isso nos ajuda a viver a hora de Maria na nossa vida. E isso é importante. Viver a hora de Maria na nossa vida é importante demais. Então, eu recomendo a vocês. Leiam, 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 leiam. Então, gente, ó, quem quiser adquirir A Hora de Maria, que fala do fim dos tempos, Sou Todo Teu Maria, que fala da consagração, Segredos da Virgem Maria, que fala de Nossa Senhora na Bíblia e nas aparições, e o Tratado para as Crianças, a partir de 7 anos. Vocês entrem ali no link na minha bio, tá? Eu vou colocar também nos stories. A Ana vai colocar também nos stories da Mãe do Infinito Amor, né? Para vocês poderem também adquirir os livros, ok? Aí vocês clicam lá, adquire também. Ó, quem não segue a gente, quem não segue Mãe do Infinito Amor, segue aí no Instagram, segue Padre Francisco Amaral. Toda semana tem caixinha de pergunta também para a gente conseguir se comunicar um pouquinho, né? Não tem como responder todas, mas algumas eu consigo. E também o canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Toda semana aí tem vídeos novos, além dos shorts, para a gente poder também estar conhecendo melhor Nossa Senhora, a consagração, as aparições, as profecias, e assim a gente vai caminhando junto, né? Aí. E se Deus quiser, o senhor vem nos visitar um dia, né, padre? Um dia eu vou, tenho certeza. Isso aí, eu também, tenho certeza. É Um no dia você vem. ritmo do melancólico, mas vai. O sanguíneo pode dar uma força, né? Dá uma empurrada. O pessoal lá de Quem sabe? Congonhal tá querendo que eu volte lá. Pois Gente, é. eu tenho mais um monte de lugar de aparição para conhecer antes de voltar em Congonhal, viu? Então, Isso aí. segura aí. É fila que anda, Congonhal. Fila que Para anda. mim, a visita nos lugares de aparição não é o projeto de ano, é projeto de vida. Então, as coisas vão acontecendo no ritmo certo. Isso aí. Para a gente terminar esse nosso encontro de hoje, com essa recomendação do padre, né, de que vale a pena se tornar um consagrado, vale a pena. E para aqueles que estão em dúvida, comecem a fazer o caminho, gente. Comecem a fazer o caminho, né?
E no caminho, se você está indeciso ainda, no caminho você se decide, né? É comum, padre, acontecer isso? A pessoa está indecisa, mas vou fazer. Já que não paga nada, eu vou fazer, né? E no caminho, Nossa Senhora vai trabalhando e as coisas vão se colocando no lugar. Então, é um convite para você fazer hoje. Acabando essa live, não perca tempo, gente. Acabou a live, vai na bio do Instagram da Mãe do Infinito Amor, clica lá no Projeto Consagrados. Olha lá, ele tem uma bonitinha lá com ele. Clica lá no Projeto Consagrados, preenche o formulário e você já vai estar inscrito. E é muito fácil. Você pode acompanhar as aulas online ao vivo ou depois no portal dos alunos, tá? A gente vai ter um portal dos alunos para você acompanhar se você não puder assistir ao vivo as aulas, tá? E você depois pode rever também, se você perdeu alguma coisa e quer rever. E a consagração será no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E você pode se consagrar na sua cidade, ou, se você quiser, será muito bem-vindo também a Itaperuna para se consagrar no Santuário Mariano, Mãe do Infinito Amor.